Então vamos lá, Então, o pessoal pediu algumas dicas de leitura, né? Dessas fontes, quais são os principais autores, assim, para quem quiser então pesquisar e saber mais sobre a teologia da libertação, o que, então, que é essencial que se leia? o que eu estava dizendo é o seguinte: eu não sei se o pessoal tem equipamento teológico para ler fontes, porque você precisa ter um certo preparo, né? Senão você acaba virando, você acaba, digamos assim, abraçando os princípios que aparecem naquela obra. Mas, por exemplo, tem um livro que eu sei que saiu há pouco tempo, chamado do Júlio Loredo. Chama-se Teologia da Libertação, como é que é? Um salva-vidas de chumbo para os pobres. Eu não li esse livro, então não sei, não li esse livro por inteiro, então não consigo fazer uma análise do texto, mas eu sei que é um livro de certa importância, é um livro meio grande, e ele apresenta já uma análise crítica da teologia da libertação. Existem textos, mas assim, nada que eu conheço é muito vai no ponto, sabe? Fica, Uhum. fica, fica, fica um pouco aquém. Então, os documentos da Congregação da Doutrina da Fé a esse respeito, né? Libertatis Nuntius e Libertatis Conscientiae. Na minha opinião, eles ficam muito aquém de uma análise bem feita da teologia da libertação. Até porque acho que, sobre alguns aspectos, os autores eles estavam um pouquinho dependentes da Nouvelle Teologia, então não conseguiam ser suficientemente críticos, né? Mas são bons textos. Tem um livrete escrito por Dom Terra, um livrete antigo, chamado Frei Boff e o neogalicanismo da Igreja no Brasil. É um texto muito interessante esse, em que ali ele faz uma crítica, especialmente dos escritos do Leonardo Boff. Enfim, né? Existem textos, sim, mas Uhum. eu geralmente o que eu faço é ler as fontes. Então eu leio os próprios autores da teologia da libertação e os analiso. Uhum. Padre, eu tenho uma pergunta para o senhor, assim, que ela talvez possa ser um pouco ampla demais, é, mas, mas ela causa em mim, assim, bastante, me dá muito o que pensar, né? Quando a gente coloca essa questão da teologia da libertação, o momento que a gente está vivendo atualmente, né? Esse todo momento histórico, cenário atual. O senhor enxerga algum papel da teologia da libertação dentro de um plano escatológico? Sim, mas sem alarmismos, né? O que eu quero dizer, tudo tem algum plano escatológico, né? Então, por exemplo, então talvez o que nos está assistindo aqui não entenda a pergunta, né? Ou seja, se a teologia da libertação tem algum papel no que diz respeito ao final dos tempos e aos eventos que dizem respeito ao final dos tempos, como a manifestação do anticristo, etc., coisas desse tipo, né? Então, o que eu diria é o seguinte: como a teologia da libertação ela penetra na teologia, ela é uma crítica das fontes da teologia com base nos pressupostos econômicos e um mundo que, a partir da Revolução Industrial, está se construindo é um mundo exclusivamente com pressupostos de tipo econômico. E nós vemos que nas escrituras, especialmente no livro do Apocalipse, você tem, no capítulo 13 do livro do Apocalipse, né, claramente, a manifestação do anticristo e do falso profeta, que vão marcar as pessoas com um número, sem o qual elas não vão comprar nem vender. E depois, quando você chega no capítulo 18 do Apocalipse,
e a Babilônia cai. É, lá no capítulo 18 se diz: a Babilônia caiu, caiu a grande meretriz, a grande prostituta, que corrompia os homens com o seu comércio, com vendas de carregamentos de ouro, de prata, e carregamentos de almas humanas. Está lá escrito. Então, já que a sua pergunta é feita em chave escatológica, o que eu diria é o seguinte: o mundo da manifestação do anti-evangelho, do anticristo, será um mundo economicista. Será um mundo inteiramente governado pelas leis de mercado. Um mundo em que os princípios morais que levam à contemplação estarão totalmente desinstalados. E, portanto, esse tipo de teologia, obviamente, desempenha um papel nisso. Então, se a sua pergunta é essa, eu digo que sim. Mas sem alarmismos, por quê? Porque eu não sei em que ponto exato nós estamos nesse drama. Se nós estamos muito distantes ou muito próximos, enfim, a gente não sabe. Então, não tem como saber exatamente qual é a função precisa, específica, né? Padre, no nosso país, a teologia a teologia da libertação ela já teve um papel muito claro e com grandes consequências, né? Como é que o senhor avalia hoje a situação no Brasil e fora do Brasil também da teologia da libertação? O senhor avalia que hoje essa teologia ainda tem uma ascendência ou ela já se torna uma teologia decadente? Olha, a velha teologia da libertação, a teologia da libertação dos anos 80, 70, 80, né? Essa está sendo substituída por um novo tipo de teologia da libertação, que é um tipo de libertação da revolução sexual, da revolução tribalista, digamos assim, né? Essa está em ascensão, mas numa ascensão modesta ainda no âmbito da academia, que ela, até chegar nas pessoas leva um tempo, né? Então, ao mesmo tempo que ela está, digamos assim, em decadência, a velha teologia da libertação está em decadência, a nova teologia da libertação está se rearranjando, está tentando ganhar força. O que vai acontecer a gente não sabe, né? Mas eu tenho a impressão de que nós teremos um futuro ainda um pouco estressante, em que você vai ter uma massa crítica de católicos muito firmes, que percebem os erros e os limites dessa abordagem, e ao mesmo tempo um grupo de uma massa crítica de intelectuais que vão estar engajados em todas essas revoluções, que têm um background econômico, do mercado financeiro, das grandes elites internacionais, etc. Tal. Então, que acaba cavalgando numa força cultural hegemônica fora da igreja. E, portanto, eu acho que é um cenário um pouco dramático o que nós temos pela frente de embate mesmo. É a impressão que eu tenho. Uhum. Padre, assim, o tema dessa live, né, é sobre o ateísmo Só que é o moderno, né, seguinte, só uma coisa, Pois antes que eu não. me esqueça, como a verdade ela tem uma força metafísica maior do que as ideologias, então eu sempre acredito que a verdade teológica ela acaba levando vantagem, mesmo que seja uma vantagem de longo alcance. Então pode ser que agora
haja uma certa desvantagem, hajam derrotas momentâneas, né? Mas você não consegue falsificar tudo o tempo todo. De repente aparecem pessoas que descobrem as coisas e que vão retornando à autenticidade. Então, eu não sou pessimista, mas eu também não sou um otimista boboca. Eu acho que há um trabalho a ser feito, né? Mas que esse trabalho, eu acredito que ele será bem sucedido, mesmo que seja a longo prazo. Sim, sim. Como eu ia dizendo, padre, a nossa live aqui, né, tem como tema, né, o ateísmo moderno e a teologia da libertação. A gente, assim, é fato que o nosso mundo, esse mundo laicizado, né, socialista, laicizado, dessas ideologias que expulsam Deus de todos os âmbitos da sociedade, né, das escolas, né, da justiça, e de todas as instituições, né, um mundo que quer ser humano sem Deus, né? O senhor acredita que a teologia da libertação ela possa ser uma espécie de teologia que consiga sobreviver nesse mundo ateu, né? Ou seja, ela vem como resposta, né? Ou ela vem como criação, né, desse mundo ateu, ou ela já seria um produto desse ateísmo moderno, ou ela também seria, não um produto, mas talvez uma geradora lá dessas, se remontarmos às bases filosóficas mais antigas, né, do próprio ateísmo que foi se desenvolvendo na modernidade. Olha, não, eu não acredito que ela seja causadora. Aqui há muitas informações que elas poderiam nos ajudar. Mas o que eu diria é o seguinte: quando o Lenin deu algumas lições sobre marxismo, ele dizia o seguinte, a mentalidade dialética, né? Ele dizia, o comunismo inevitavelmente vai produzir como resultado o anticomunismo. Então, antes que o anticomunismo surja, nós vamos criá-lo. Ora, então quando você pergunta, a teologia da libertação é uma resposta ao ateísmo moderno ou ela é uma criação do ateísmo moderno? Ué, as duas coisas não são contraditórias. Essas correntes de pensamento podem produzir uma teologia que responda às suas provocações, justamente para que ela anule, né, a carga metafísica pesada, forte, que existe na teologia tradicional. Então, se você me pergunta, a teologia da libertação é causa ou é efeito das filosofias ateias materialistas? Ela é um efeito. Ela é um efeito colateral ou ela é um efeito buscado? Eu acho que as duas coisas juntas. Elas também não são contraditórias. Em parte buscado, em parte foi um efeito colateral e tem razões históricas dos momentos em que a igreja estava vivendo no século XX, sobretudo na Itália, na Alemanha, depois da queda dos regimes nazista e fascista, o modo como a igreja se comportou diante disso, abraçando de alguma maneira a social-democracia, a democracia cristã e assim por diante, né? O clero, digamos, aderindo a isso, saindo de uma militância de tipo nazista, integralista. Vocês vejam que coisa, né? O Dom Helder Câmara, que é um dos
potentes lutadores aí da teologia da libertação, ele durante um bom tempo ele foi nazista, integralista, né? Ele foi ordenado vestindo a camisa do integralismo. E ele foi membro efetivo mesmo, secretário, membro executivo do movimento integralista brasileiro. Você sabia disso? Não sabia, E padre. ele era integralista. Aí, depois, muito mais adiante, lendo Jacques Maritain, ele faz uma virada, digamos assim, psicológica, e sai do integralismo e vai para o socialismo. O que mostra que os dois polos, eles se encontram, né, pela porta dos fundos, né, como dizia o Lenin. Eles não são verdadeiramente opostos. Então, o católico ele tem que estar muito atento, ele tem que ser muito ponderado, né, justamente porque, no fundo, os opostos se cruzam. Uhum. É, assim, a gente vê assim muita dificuldade das pessoas, né, de lidar com toda essa situação. Existe toda uma interpretação dos evangelhos por parte da teologia da libertação que muda muito mesmo, até questão assim do... Opa, acho que caiu do seu lado, padre. Caiu aqui no celular. Muito bem. Então, há essa mudança, né, da teologia da libertação, quando trata mesmo de interpretar o evangelho, as passagens de Jesus, os milagres, né, de ver tudo aquilo com caráter muito social, né? Se Jesus cura um cego, na verdade ele está tentando fazer ele enxergar, né, alguma coisa que ele não estava vendo, né? Se cura o aleijado, então está ensinando ele a caminhar de uma forma diferente na vida, né? Com outra atenção, né? E isso me parece, padre, que vai causando dentro das pessoas, né? Dentro das comunidades, né? Um resfriamento da fé, né? Opa, claro. Porque, assim, e me parece, quanto mais as pessoas entram nessa dinâmica ideológica da teologia da libertação, me parece que elas vão se esfriando, vão tornando-se menos piedosas, né? Vão esfriando a vida de oração, vão buscando menos os sacramentos, principalmente o sacramento da confissão, né? Porque vai entendendo que o pecado já não existe também, né? Que o pecado também é uma construção social, e até de casos de pessoas que é de comum conhecimento. Acho que é fácil para as pessoas que frequentam o sacramento da confissão com determinados sacerdotes de linha da teologia da libertação, que a pessoa coloca um pecado ali na frente do padre e ele diz: oh, não, meu filho, isso daí não é pecado, né? Isso daí é uma construção social colocar na nossa cabeça, né? Enfim, e isso vai causando nas pessoas uma confusão muito grande, né? Em muitos, isso acaba se tornando uma crise mesmo de fé. Como orientar nesse caso, padre? Porque as consequências, né, de toda uma teologia que vai contrariando aquilo que a sã doutrina já vinha ensinando há muitos e muitos anos, há muitos séculos, né, vai causando essa confusão toda, né? E muitas vezes tem gente que, desencantada, né, por um catolicismo politizado, acaba buscando um consolo em outras religiões, em outras seitas. O que o senhor diria diante dessa confusão? De que forma a gente pode, se é possível ajudar, se é possível fazer alguma coisa diante dessa inquietação? Olha, o que nos liberta da mentira é a verdade. Então, a gente nunca vai conseguir resolver esses problemas abordando-os de forma indireta. Ou seja, olha, filho, então vamos rezar mais, procurar um lugar mais piedoso, né? Você não vai conseguir resolver isso. Por quê? Você tem que ir à causa. E você tem que ir à causa ideológica. Então, veja bem.
o São Pio X, em 1900 e acho que 1910, por aí, ele escreveu uma encíclica chamada Pascendi Dominici Gredis, que é a encíclica em que ele condena o modernismo. E ele diz que o modernismo é uma síntese de todos os erros que se espalharam filosófica e teologicamente em toda a modernidade. Bom, São Pio X não se limitou a acusar o modernismo, mas ele perseguiu mesmo os modernistas, excomungou, né, gente, etc. Depois, ele morreu, aí, ou, digamos, houve um cessar-fogo. Aí Pio XII escreveu uma outra encíclica chamada Humani Generis, em que ele condena a Nouvelle Théologie. E nós podemos dizer, analogicamente, que a Nouvelle Théologie é uma síntese mais abrangente, porque já havia mais filosofias heterodoxas, digamos assim, filosofias problemáticas, desde o início do século. É uma síntese de todos os erros. E a teologia da libertação acabou se tornando isso também. É uma filha da Nouvelle Théologie, é uma modulação da Nouvelle Théologie, parece que não, mas com uma carga marxista mais forte, né? Ora, um desses erros que está no modernismo, na Nouvelle Théologie, por causa do historicismo, e na teologia da libertação, também por causa do historicismo, é o que a gente chama de naturalismo. Ou seja, você interpreta todos os fenômenos como se fossem de origem estritamente natural, ainda que inexplicáveis. Então você define, por exemplo, milagre como um fenômeno para o qual você não tem explicação científica, mas não como um fenômeno sobrenatural. Ora, então, o naturalismo expulsa a noção do sobrenatural da mente das pessoas. Então, tudo tem uma explicação sociológica, tudo tem uma explicação psicológica, né? Então, o sociologismo, o psicologismo, tudo tem uma explicação estrutural, né? O estruturalismo, no fundo, também é isso, a estrutura que define as coisas. E assim por diante. Ora, então o fato de as pessoas se tornarem menos piedosas é um efeito desse naturalismo embutido dentro da pregação modernista da Nouvelle Théologie e da teologia da libertação. Então é claro que ninguém vai sair com mais fervor, porque você está dando causas naturais para tudo. Então não adianta você rezar. A oração é só uma tomada de consciência de um processo no qual você mesmo tem que ser o agente da transformação e assim por diante. Então você cai no naturalismo mesmo. Enquanto que a teologia católica diz que a graça é sobrenatural e ela é produzida por uma força real e sobrenatural de Deus que atua de maneira real no universo. Então nós acreditamos que a humanidade santíssima de Jesus Cristo agora é a causa eficiente pela qual Deus está causando em nós a graça com uma força real, né, que nos move realmente, não apenas de maneira metafórica. Então é por isso que a gente reza, é por isso que existe milagre, né? E existem alguns milagres em que não dá para você negar isso de maneira nenhuma. Por exemplo, quando você vê o milagre do sol em Fátima, testemunhada por 70 mil pessoas, como é que você vai dizer que aquilo é uma construção social, que aquilo é um fenômeno psicológico? Então não tem como. Aquilo foge de todas as regras da natureza, né? E é uma ação, uma intervenção que só Deus pode fazer. Ponto final.
Outras são menores, não tem essa proporção, justamente porque Deus quis mostrar a importância da mensagem de Fátima para o mundo. Mas nem por isso são menos sobrenaturais. Então, pela fé católica, eu só consigo crer porque Deus age sobre a minha alma. Infunde uma luz sobrenatural no meu entendimento que move a minha vontade para que a minha vontade queira mover o intelecto para que o intelecto assinta e eu creia. Então, o ato de fé é uma coisa complexíssima. Só Deus pode produzi-lo. Uhum. Então, para a doutrina católica, o sobrenatural e o natural são distintos, realmente, e Deus age em nós, né? E isso não se confunde com as ações naturais. Há uma distinção real de planos, né? Uhum. Muito bem, padre. Nós estamos assim, chegando então ao final dessa live, né? Agradeço muito, muito mesmo o senhor por esse tempo, por esses ensinamentos todos, né? Gostaria de convidar mais uma vez as pessoas que estão nos assistindo aqui, né? Para conhecerem a nossa loja, tá? Do Centro Anchieta, a loja da nossa editora, editora.centroanchieta.org. No começo dessa live eu mostrei alguns livros aqui, né? Que são do Combo Médico, aqui do Centro Anchieta, né? Vou mostrar mais uma vez aqui rapidinho, só para antes da gente terminar. Esse livro aqui é A Cultura da Morte, tá? Do nosso amigo Dr. Rômulo Félix. Esse livro aqui sobre os princípios fundamentais de bioética, do Padre Miguel Ángel Fuentes. E os sacramentos no ambiente médico, tá? Aqueles que tiverem interesse de adquirir essas obras, né? Falamos aqui de Karl Rahner, nós também temos um livro do Padre Rolimem Vielli comentando a crítica à teologia de Karl Rahner, né? Também está tá na nossa loja, né? Embora o livro Editora.Centro mais... Anchieta. Tem um livro que é simplicíssimo sobre Rahner, chama-se A Nova Igreja de Karl Rahner, escrito pelo... como é que é? Bom, agora esqueci o nome do autor. Fontana. Eu só me lembro do sobrenome. Esse livro é da editora Eclésia. Ele é um livro simplíssimo para iniciantes e ajuda a entender o Karl Rahner. Stefano Fontana, A Nova Igreja de Karl Rahner. Quem não leu, aconselho que leia também. É curto. Eu li esse livro num dia. Peguei assim, depois do almoço, terminei depois de 3, 4 horas. É um livro curto, mas é um livro muito bom sobre o Rahner.